Olá! Hoje o livro que eu vou resenhar para vocês é Dimensões, uma coletânea de contatos alienígenas, talvez do mais consagrado ufólogo vivo, Jacques Vallée. Para quem não sabe, ele foi um dos ufólogos que serviu para a elaboração do personagem do cientista que estava investigando os UFOs no Contatos Imediatos de Terceiro Grau de Steven Spielberg. O outro foi Alan Hynek, né, o americano. Jacques Vallée é francês. E a obra do Vallée, ela está muito calcada no estudo do folclore das culturas pelo mundo. Então, contos de fada, duendes, ele vai estabelecer um paralelo entre essas histórias, que ele vai a fundo nas pesquisas, né? E as aparições de UFOs. Os fenômenos são muito parecidos e ele sugere realmente que muitas dessas experiências são ufológicas, mas por conta da cultura, da época, né? Houve um revestimento na forma de contos de fadas, de fantasia, etc. Esse livro em específico é uma coletânea de muitos casos, realmente centenas de casos, não consegui contabilizar, mas são muitos casos ufológicos, dos mais variados tipos, em localidades no mundo todo. Muitos casos investigados pessoalmente, principalmente os europeus, né? E eu começo essa resenha comentando alguns casos em que houve violência, né, por parte dos abdutores. Então, nem todas as abduções ou tentativas de abdução são tranquilas. Além do trauma psicológico que se verifica quando há hipnose, há muitas tentativas de abdução consciente, né? E o trauma vem realmente daquilo que a pessoa viu, ouviu e sentiu. Comecei a trabalhar nesse livro numa viagem de negócios para Paris. Algumas horas de tempo livre entre dois eventos me oportunizou a chance de conhecer uma das mais extraordinárias obras artísticas de todos os tempos, a Capela Sistina, localizada dentro do Palácio da Justiça, a uma quadra da Notre Dame. Foi um sentimento incrível, como encontrar uma joia rara perdida, ou todo um tesouro escondido. Dentro da capela em si não há muita coisa, algumas esculturas de madeira pintadas, mas as paredes feitas de vidro e os diversos matizes de luzes de Paris criam uma atmosfera, uma percepção totalmente diversa das demais experiências humanas. Ele se refere aos vitrais, né? Um dos painéis de vidro demonstra claramente a abdução do profeta Ezequiel por um objeto voador que surgiu na forma de um redemoinho. Ele viu formas circulares, que reputou rodas, e 4 criaturas estranhas, tendo sido levado para uma área montanhosa onde permaneceu num estado confuso e desorientado. Nos meus muitos anos de investigação ufológica, conversei com muitas testemunhas que me relataram ter sido capturadas por redemoinhos, visto criaturas estranhas no estado de atordoamento e confusão, e tudo que pude lhes fornecer foi um apoio, dizendo-lhes que não estavam sozinhas e mais pessoas haviam experimentado a mesma coisa, que a ciência um dia seria capaz de compreender e aceitar o fenômeno como uma fonte fidedigna de conhecimento. As pessoas que entrevistei não vão jamais ser representadas nas janelas sagradas de vidro de uma igreja, onde reis e rainhas dobraram seus joelhos e abaixaram a cabeça em reverência divina. Mas são pessoas comuns, cujas histórias também merecem ser ouvidas. Um caso intrigante e pouco conhecido que investiguei, e a polícia francesa também, envolveu uma aparente tentativa violenta da abdução de uma mulher próximo do rio Loire, em 20 de maio de 1950, aproximadamente às 4 horas da tarde. E ela disse assim: eu estava indo para casa, apressada para preparar o jantar, mas animada e distraída, cantando uma canção popular da época. Não havia ninguém no caminho e tudo estava extremamente tranquilo naquele horário. De repente, me vi dentro de uma luz brilhante e ofuscante e vi 2 enormes mãos negras aparecerem à minha frente. Cada uma tinha 5 dedos, de uma cor preta, com um tom amarelado, algo como cobre. Os dedos eram grosseiramente formados, vibrando levemente ou tremendo. Essas mãos não vieram de trás de mim,
mas de cima, como se estivessem pairando sobre a minha cabeça, esperando o momento certo para me apanhar. As mãos não tocaram imediatamente a minha cabeça. Dei 2 ou 3 passos antes que me agarrasse. Elas não tinham braços visíveis e envolveram meu rosto com violência, apertando a minha cabeça como uma ave de rapina avança sobre uma presa. Aquelas mãos puxaram a minha cabeça para cima contra um peito duro que parecia ser feito de ferro. Senti que era gelado pela nuca. As mãos me apertaram como um torno, não abruptamente, mas gradualmente. E também eram frias, como se não fossem de carne, mas algum tipo de metal. Os dedos eram grandes, tapavam os meus olhos e fiquei impedida de enxergar. Também obstruíram meu nariz e a boca para que eu não conseguisse respirar nem gritar. Quando fui atingida pela luz brilhante, tive a sensação de ficar paralisada. E quando as mãos me tocaram, senti uma forte descarga elétrica, tão forte quanto um raio. Todo o meu corpo ficou atordoado, sem reflexos. Então ouvi o agressor dar uma risada irônica e senti uma picada no pescoço, após o que o agressor me soltou em alguns arbustos, em um pasto próximo. Depois de um tempo, consegui sentar-me. Ainda tinha muita dificuldade para respirar e segurava a minha bolsa. Ouvi um ruído dentro dos arbustos e pensei que ia conhecer o meu agressor, mas apenas os galhos se moviam, ondulando no ar e a grama sendo pressionada por algum ser invisível. Eu estava apavorado, mas retomei a trilha, mesmo com muita dificuldade. As minhas pernas estavam rasgadas pelos arbustos e havia muito sangue escorrendo. Me senti exausta ao extremo devido ao choque elétrico e sentia muita náusea e um gosto metálico e amargo na boca. As minhas costas estavam queimadas e dolorosas. Caminhei por 5 ou 6 minutos pela trilha até uma curva, onde consegui ver algumas casas. Foi então que percebi uma luz forte passar em cima de onde estava e ouvi um forte estrondo, como o de um trovão irrompendo no céu. Senti o deslocamento repentino de ar e vi árvores ao entorno balançando. Eu quase fui obrigado a me deitar na estrada. Prossegui e cheguei à casa dos guardas da eclusa, e quando abri a porta, vieram em minha direção e me perguntaram o que havia acontecido, pois também tinham visto a luz passando. A esposa de um guarda me perguntou o que havia acontecido, porque havia marcas vermelhas de dedos no meu rosto. Aplicaram água oxigenada nos meus arranhões das pernas e uma pomada, e água fria no meu rosto. Foi só depois de algumas horas que rumei em direção à cidade e voltei para casa, utilizando um outro caminho. Na noite anterior, a testemunha desse caso havia observado uma espécie de estrela cadente, que parou abruptamente, depois pareceu subir e permanecer entre as outras estrelas por um tempo. Depois cresceu e assumiu uma espécie de movimento oscilante, com sua luz acendendo e apagando alternadamente. De repente ela partiu, em uma trajetória curva e atingiu o horizonte em altíssima velocidade. Ela havia descartado o incidente na época. A investigação oficial não levou a nada e foi arquivada. O caso ainda é considerado uma tentativa de sequestro não solucionada. Vallée estudou muitos casos envolvendo sumiço de adultos e crianças que depois de anos foram devolvidas, mas relataram a percepção de alguns minutos de ausência. Segundo ele, é um indicativo da relatividade do tempo nessas abduções. Era 12 de outubro de 1963, entre Montmais e Isla Verde, na Argentina. Eugênio Douglas dirigia seu caminhão carregado de carvão sob forte chuva. No amanhecer, estava chegando. De repente, vi um ponto brilhante na estrada à frente, como os faróis de um veículo se aproximando, exceto que era uma única luz ofuscante. Para evitar a colisão, Douglas diminuiu a velocidade. A luz ficou tão intensa que ele teve que abaixar a cabeça e se mover para o lado. Parou o caminhão e saiu. A luz havia desaparecido. Através da chuva, Eugênio Douglas agora podia ver uma nave metálica circular com cerca de 10 metros de altura. Uma abertura tornou-se visível, criando uma segunda área de luz, menos intensa, e 3 figuras apareceram. Pareciam homens, mas usavam estranhos cocares com coisas como antenas presas. Eles tinham mais de 3,5 metros de altura. Não havia nada de repulsivo nas entidades, disse Douglas, mas ele estava muito assustado. Assim que foi visto pelas figuras, um raio de luz vermelha brilhou no local onde ele estava e o queimou. Pegando um revólver, atirou nas 3 entidades e correu em direção ao Monte Mais. Mas a luz vermelha ardente o seguiu até a vila, onde interferiu nas luzes da rua, tornando-as violeta e verde. Douglas sentiu o cheiro de um gás pungente. Douglas correu, então, para a casa mais próxima e gritou por socorro. Ribas, o proprietário, havia morrido na noite anterior, mas sua família, reunida em torno do corpo, relatou que, ao mesmo tempo, ouviram o chamado de Douglas.
As velas do quarto e as luzes elétricas da casa ficaram todas verdes, e o mesmo cheiro estranho foi sentido. Eles correram para abrir a porta, lá estava Douglas na chuva torrencial, seu sobretudo sobre a cabeça e uma arma na mão. As luzes da rua haviam mudado de cor. Eugênio Douglas foi levado à delegacia, onde as queimaduras em seu rosto e mãos eram claramente visíveis. A polícia havia recebido vários chamados sobre a mudança de cor das luzes, mas atribuiu a mudança a irregularidades na usina elétrica local, o que, no entanto, dificilmente explicaria a mudança nas luzes das velas. Douglas foi examinado por um médico que afirmou que as queimaduras haviam sido causadas por uma radiação semelhante à ultravioleta. Segundo Douglas, sentiu uma queimadura ao ser exposto a um feixe vermelho. Quando os moradores foram ao local, onde o caminhão ainda estava estacionado, encontraram pegadas grandes, de quase 50 centímetros de comprimento, mas logo depois foram levadas pela chuva. As coisas que chamamos objetos voadores não identificados não são objetos nem voadores. Podem se desmaterializar, como algumas fotografias confiáveis parecem mostrar, e violam as leis do movimento, como as conhecemos. Os OVNIs têm sido vistos ao longo da história e consistentemente receberam ou forneceram sua própria explicação dentro da estrutura de cada cultura. Na antiguidade, seus ocupantes eram considerados deuses. Na Idade Média, mágicos. No século XIX, gênios, científicos. Em nossa época, viajantes interplanetários. Relatos de OVNIs não são necessariamente causados por visitas de viajantes espaciais. O fenômeno pode ser uma manifestação de uma tecnologia muito mais complexa. Se o tempo e o espaço não são tão simples em estrutura quanto os físicos presumiram até agora, então a pergunta de onde eles vêm pode ter um sentido mais amplo. Eles podem vir de um lugar no tempo. Se a consciência pode se manifestar fora do corpo, o leque de hipóteses é ainda mais amplo. A chave para a compreensão do fenômeno reside nos efeitos psíquicos que ele produz, ou na consciência psíquica que ele torna possível em seus observadores. Suas vidas são frequentemente profundamente alteradas, desenvolvem talentos incomuns, com os quais podem ter dificuldade em lidar. A proporção de testemunhas que se apresentam e publicam relatos dessas experiências é bastante baixa. A maioria delas opta por permanecer em silêncio. O contato entre os humanos e o fenômeno OVNI sempre ocorre sob condições controladas. Sua característica é um fator de absurdo que leva à rejeição da história pelas camadas superiores da sociedade-alvo e à absorção em um nível inconsciente profundo dos símbolos transmitidos pelo encontro. O mecanismo dessa ressonância entre o símbolo OVNI e os arquétipos do inconsciente humano foi demonstrado por Carl Jung no livro Discos Voadores, que faz inúmeras referências ao significado ancestral dos sinais no céu. Não estou considerando a característica dos OVNIs como um jogo incognoscível e incontrolável de uma ordem superior de seres. Tampouco é provável, a meu ver, que um encontro com OVNIs acrescentasse ao ser humano algo que ele já não possuísse. Tudo funciona como se o aspecto fosse produto de uma tecnologia que segue regras e padrões bem definidos, embora fantásticos para os humanos comuns. Até o momento, não representou nenhuma ameaça aparente à defesa nacional. Parece ser indiferente ao bem-estar de testemunhas individuais, levando muitos a presumir que podemos estar lidando com uma ocorrência natural, ainda não descoberta. Não podem ser inteligentes, dizem alguns, porque nos ataca. Mas seu impacto na formação da criatividade e impulsos inconscientes do homem a longo prazo é provavelmente enorme. O fato de não termos uma metodologia para lidar com tal impacto é apenas uma indicação de quão pouco sabemos sobre nosso próprio mundo psíquico.